eu sou Fabiano Carrijo, fundador e CEO da Last Wish. E hoje quero te apresentar a nossa plataforma. A vida é feita de vários momentos inesquecíveis, mas também e de responsabilidades, que vão além do seu presente. Pensando nisso, criamos a Last Wish, uma plataforma que ajuda a você a planejar o futuro da sua família e deixar tudo organizado para quando não estiver mais aqui. O nosso propósito é oferecer tranquilidade e mais segurança por meio do planejamento familiar e planejamento sucessório. Eu sou do Cataçal de Araçatuba, né? Nós temos as capelas funerárias bem modernas, né? Hoje, na era do eletrônico, nós temos os velórios que passam imagem, passa filme, tem músicas, louvores, né? Então a gente cada dia está aperfeiçoando mais. E quem quiser conhecer, é só ligar no Cataçal de Araçatuba. Sabemos que a vida tem seus mistérios e certezas inevitáveis. Afinal, a vida segue, mesmo quando a nossa se encerra. Já parou para pensar no que acontece após a despedida final? O corpo, ao se decompor, libera o necrochorume, uma substância com produtos químicos e metais pesados e até micro-organismos potencialmente prejudiciais ao nosso planeta e às futuras gerações. Por isso, a Morada do Verde Ambiental apresenta um manto protetor, discreto, prático e essencial. Ele se integra perfeitamente à urna, protegendo o solo e aquíferos do vazamento de necrochorume, além de auxiliar o trabalho dos agentes funerários. Ao buscar um serviço póstumo, não esqueça de perguntar sobre o manto protetor. Morada do Verde, uma escolha de amor, respeito e consciência. A gente ouviu muito o cliente falar: vocês dão desconto no mercado local? Vocês dão desconto para compras online? A gente mostrou que a Lola é muito além do que um clube de descontos no mercado local, numa compra online. Nós conseguimos mostrar para o provedor que ele pode ficar mais próximo do cliente dele, levando produtos de SVA, como telemedicina, como telefonia móvel, com a novidade que está dentro da Lola agora disponível para você. Vai reduzir o nível de inadimplência, vai reduzir o nível de churn, vai aproximar o provedor do seu cliente. Então a Lola não é um clube de desconto apenas. Cada produto que criamos carrega mais do que tecnologia. Carrega respeito, cuidado e propósito. Aqui, cada ligação, cada conversa, cada gesto é feito por pessoas que acreditam no que fazem. Dos bastidores à entrega. Nos movemos por algo maior. Honrar quem se foi e valorizar quem continua nessa missão. Tanarte com você, em cada detalhe. Cuidado em cada despedida. Mais que produtos. Um legado de respeito e amor. Olá, eu sou Costelinha. Com mais de 10 anos de experiência, a Asa Solutions oferece equipamentos de alta qualidade para cremação e incineração, além de serviços de manutenção especializados. Estamos localizados estrategicamente em Várzea Paulista, garantindo agilidade no atendimento. Com paixão, ética e um atendimento diferenciado, buscamos sempre soluções sustentáveis e de alto desempenho. Acesse nosso site www.asasolutions.com.br e conte conosco para levar seu negócio mais longe. Bem-vindos à era da inovação, do conhecimento e das infinitas possibilidades. Somos a Into Softwares, a maior empresa de tecnologia voltada para o setor do luto, levando transformação digital há mais de 20 anos para centenas de empresas no Brasil. Conhecemos os desafios e os potenciais do setor e temos as ferramentas ideais para sua empresa crescer e prosperar. A sede e o polo de inovação da Into está localizado em Barueri, na Grande São Paulo. Em nossas modernas instalações, além de recebermos influentes gestores e líderes do segmento, trabalham mais de 50 engenheiros, analistas e consultores certificados a produzir soluções de alto impacto. E fazemos isto através do iVertex Ecosistema. Uma plataforma composta por sistemas de gestão ERP, CRM, e-commerce, portais do cliente de homenagens, apps, BI e inteligência artificial. Agora você entende que nenhuma outra empresa de mercado poderá levar seu cemitério, crematório ou funerária tão longe quanto a Into Softwares. Into. Você simplesmente sabe. Eu sou a Aline Araújo. Eu sou Alexandre Guimarães. E nós somos o Papo Funerário, o maior portal de notícias e tendências do setor funerário. E hoje nós estamos aqui para mais uma conversa que o setor precisa ter com um cara que o setor precisa muito conversar. Vocês já vão descobrir quem é, mas antes disso, eu preciso muito agradecer os nossos incentivadores, que é quem faz tudo isso aqui acontecer. Exatamente. Sem vocês, nada disso existiria. Sem vocês,
nós não conseguiríamos levar informações de qualidade, trazer convidados incríveis aqui para essa mesa. E eu acho que eu já falei demais. Vamos conversar com esse cara que dispensa apresentações, que é fácil de você reconhecer ele. Estou falando de Leandro Almeida. Seu Leandro, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui no Papo Funerário. Obrigado. Não é isso, Aline? Exatamente. Nós gostaríamos de agradecer por vir aqui, ter essa conversa que o setor precisava ter, e também por ser um dos nossos incentivadores. Vocês vão ver que vai estar passando aqui os nossos incentivadores, e a Into é uma das nossas incentivadoras. Então, assim, sem os incentivos de vocês, seria... Nada disso aconteceria. Nada aconteceria. Então, obrigada por confiar no nosso trabalho, por estar com a gente, né, fazendo parte desse time de parceiros. E obrigada por ter topado vir. A gente sabe o quanto que a agenda de vocês também é apertada. A gente está aqui em vésperas do Dia dos Pais, que é uma data super movimentada para o setor funerário. Obrigada por ter vindo. Imagina, para mim é sempre um grande prazer. Eu sempre, desde o primeiro dia que vocês contaram sobre a ideia do Papo Funerário, eu sempre fui uma pessoa que acreditei muito. Eu gosto dessa iniciativa, acho que ela é super importante, não só para o setor, mas principalmente para o Brasil e para o cenário de empreendedores, Sim. porque vocês ajudam a disseminar uma etapa da cadeia do serviço de saúde, que é como hoje Sim. nós somos enquadrados, que é de extrema importância para o Brasil, né, para a sociedade. Então, o trabalho que vocês fazem, eu acredito nele e acho que é super importante para disseminar, desmistificar o setor e também incentivar outras pessoas também Sim. a conhecerem, a melhorarem seus produtos, seus serviços e atender a população de uma maneira melhor a cada dia. Isso. Caramba, então, obrigado por me chamarem também, né? Nós que agradecemos. Será uma honra ter essa conversa aqui Leandro, com você. Eu já queria saber de você, assim, logo de cara, de início. Eita. Como é que você entrou no setor funerário? Bom, vamos lá. Essa história tem um começo muito antes de mim. Sim. Né? Meu pai, ele sempre foi uma pessoa que foi um empreendedor serial, né? Hoje esse é o termo que foi cunhado, né? Então, ele já teve de todo tipo de negócio. E ele trabalhou, começou a carreira dele em um cemitério aqui da Grande São Paulo. Caramba! No qual ele trabalhou durante mais de 30 anos, fez uma carreira bem longeva nele. E entre idas e vindas, ele criou ali algumas empresas, desde corretora de seguros, loja, mercado. Meu pai, ele já fez de tudo um pouco, né? O empreendedorismo na veia mesmo. Né? E Legal. aí ele acabou indo para uma outra área depois. Ele já deu curso de tecnologia, de informática. Depois Caramba. ele se formou administrador, contador, advogado. Enfim, ele é uma baita inspiração para mim. E quando ele trabalhou em em um cemitério, né, nesse cemitério daqui da Grande São Paulo, em um dos momentos que a empresa precisou, ele acabou me chamando para trabalhar lá com ele e ajudar na parte de TI. Sim. Né? Na verdade, a minha história com TI começa desde que eu tenho ali uns 12, 13 anos. Nossa! Né? Então, ali mais ou menos em 94, né? Então, ele que gostava de estudar, tinha estudado ali computação na época, para ajudar ali nos trabalhos dele, enquanto acho que ele trabalhava na cobrança de uma empresa na época. Caramba! E aí ele começou a fazer cursos ali na época era o Axis e o VB, né, o Visual Basic, e eu fui aprendendo aquilo junto com ele, né? Então ele comprou um computador, aquilo virou minha paixão, né? Como todo jovem, a gente aprende a desmontar o computador, depois a montar e tudo. E ali eu comecei a aprender um pouquinho sobre programação, que foi a parte que me encantou assim mesmo, né? Já despertou ali em você essa curiosidade. Despertou, e ali eu comecei a ajudar ele em um desses, tanto não no trabalho dele, né? Mas nessa época ele tinha saído, tinha formado uma empresa de cobrança, e aí nessa... Depois você me passa o contato dele, porque eu acho que a gente tem... Nós nem imaginávamos, né? Que legal! E aí, o que acontecia? Ele pegava a carteira de cobrança de cemitérios e ele precisava colocar isso em algum banco de dados, em algum programinha. Sim. E aí começou minha primeira função ali como programador, criei um programinha para ele gerenciar junto com ele, não foi sozinho, né, importante dizer.
E essa veia de criar programinhas foi se expandindo. Depois eu criei meus primeiros programinhas ali para autoescola, depois um programinha para gerenciar vendas. Aí eu comecei a trabalhar em uma empresa que tinha um software de ERP, né? Isso eu tinha 16 anos, mais ou menos. Caramba! Então, começou daí, né? Esse foi o grande início. E aí ele me chamou para trabalhar lá na empresa, nesse cemitério, lá em Guarulhos. Foi uma experiência mega enriquecedora e importante na minha carreira, onde eu aprendi como que funcionava um cemitério. E existiam desafios de todos os gêneros, né? Sim. Porque naquela época, estamos falando agora de 99, 98, 99, não tinham sistemas como os que existem hoje. Então, aqueles que existiam ainda eram muito precários, tinha muita empresa que tinham sistemas que estavam ali no momento de transição de tecnologia, de DOS para Windows, e sistemas Windows que logo depois se tornariam obsoletos, porque a tecnologia mudou muito naquela época. E ali, ajudando os departamentos a resolverem problemas, eu acabei tendo a oportunidade, né, o estalo e a oportunidade de desenvolver o que hoje se tornou o produto que a Into comercializa, né? Então, ali foram as bases. Mas teve muita trajetória por trás disso tudo, né? Foi uma excelente base, né? Assim. Não, exatamente. Nós estamos falando aí de basicamente 30 anos de experiência consolidada para entregar o que hoje é um produto com tamanha efetividade, com tamanha confiança, segurança, né? É verdade. Eu sempre fui meio nerd, né? Então, quando eu comecei ali em 94, 95, eu já gostava de estudar e aí foi daí que eu comecei a programar, Legal. né? Mas nessa época que eu trabalhei no cemitério, uma das coisas que me chamou a atenção também na época foi a parte de redes. Então, eu estudei redes, por obrigação, eu acabei aprendendo como é que a empresa funcionava nas diversas áreas. Sim. Eu estava cursando Ciência da Computação, que foi meu curso que eu fiquei apaixonado, porque ele abrangia de tudo um pouco e também ia muito nessa parte de sistemas e computação. E eu também tive que aprender sobre gestão, né? Então, eu fiz muitas aulas, muitos cursos no Sebrae, e minha trajetória continuou nessa parte. Mas o interessante é que, ali no cemitério, teve um momento que eu decidi que eu queria viver daquilo naquela época. Sim. E em 2002, estamos falando, eu estava estudando ali não só o curso da faculdade, mas eu também fiz tudo que eu podia de curso de computação, né? Então, desde certificações para a área de redes, que é o que eu mais atuava ali na ocasião. Depois eu fiz um monte de cursos de desenvolvimento, um monte de certificações. Então, hoje eu sou uma pessoa que tenho aí algumas dezenas de certificações na área de desenvolvimento, todas elas com base ali em Microsoft, ou então Cisco, ou então Cyclades, né, que eram equipamentos de rede. E aí eu achava que eu estava preparado ali para fazer um produto bom, né? Sim. Sondei os principais sistemas da época para aprender com eles sobre o que eles tinham que os tornava bons. O que era importante, Exato, o que tinha que ter num sistema, o que não podia ter. E aí eu começava a comparar sobre aquilo que existia nos sistemas de mercado e aquilo que não existia nos sistemas do nicho naquela época. Falando agora de 2000, 2001, 2002. E eu vi um monte de gaps, né? Um monte de coisas que o segmento não tinha. Até o momento onde eu comecei a fazer o projeto do iVertex, que é o nosso software de gestão. Eu levei 4 anos para gerar a primeira versão dele, então eu pude fazer com bastante calma, com tranquilidade, pensando em construir o produto robusto, sem aquela pressa que hoje acontece quando você tem que fazer um produto e vender ele no dia, e ele está pronto no dia seguinte. Né? Então pude lapidar muito a estrutura dele, tanto que a estrutura dele, né, depois eu mostrei para algumas pessoas, né, do segmento de TI, e aí todo mundo, né, se espanta com o que eu fiz naquela época. Até que em 2005, 2006, eu saí desse cemitério
e tentei fazer um voo solo, né? E aí, como um bom nerd, né, eu que sabia, mal sabia me comunicar direito, não conseguia conversar e nem oferecer e vender, né? Eu era péssimo. Excelente aqui na programação, excelente aqui em fazer o produto. Na hora de conversar, convencer, eu só saía bits e bytes, né? Não saía uma frase inteira assim, sem eu ficar nervoso e tudo mais. Bom, resultado, né? Eu quebrei bonito ali naquela época. Eu já tinha me casado, né? Então, eu já tinha casado com a Fernanda. A gente estava ali no momento de conseguir pagar as contas ali, apartamento recém-comprado e tudo. Sim. E aí virou tudo de perna pro ar, porque a coisa ficou difícil, né? Aí, nessa época, para me manter, eu precisei sair para o mercado. Eu vi que eu não conseguiria me sustentar e sustentar minha casa vendendo o sistema naquela época, e comecei a trabalhar em outros lugares. Então, daí eu fiz uma carreira que eu trabalhei na Indiana Paulista, Indiana Seguros, Liberty Paulista, Aliança do Brasil, que são grandes seguradoras. Sim. Depois comecei a trabalhar em uma consultoria Microsoft, depois trabalhei no Banco Itaú, trabalhei em projetos Microsoft que me deram uma visibilidade nesse segmento financeiro. Assim, empresas grandiosas, né? Grandes sim. marcas, grandes nomes. E alguns projetos desses que eu fiz me levaram até o Itaú BBA, que foi o banco onde eu tive uma carreira mais promissora ali, onde eu trabalhei no time de arquitetura do banco. E o que era esse time de arquitetura? É como se fosse você começa na carreira de TI, você está ali trabalhando como estagiário, depois você vai para programador júnior, pleno, sênior. Então, nesse ponto eu já tinha galgado todos os postos de uma carreira convencional de programador. Já atuava como líder de desenvolvimento, depois como coordenador de projetos, e aí alguns projetos que eu toquei me deram visibilidade para eu entrar no Itaú BBA, Sim. onde eu fiz ali alguns projetos que ajudavam outros programadores que eram contratados do banco. Foi nesse momento que surgiu aí já estamos falando, deu um salto, né? Já estamos falando de 2013, 2014. Sim. Nesse momento eu já tô em outro momento profissional, mais consolidado, mais experiente, já tinha tido aí uma boa experiência com equipes, que é uma coisa que hoje é fundamental. Sim, com certeza. E nesse momento surge a oportunidade para eu retomar um grande projeto em um cemitério também, nesse cemitério que eu tinha começado a trabalhar. Mas durante esse período que você você precisou dar uma pausa ali, né? Por causa desses percalços que aconteceu. Eu tenho certeza que ficou ali no seu coração, né? Você falou, não, gente, calma aí que eu preciso voltar com esse meu projeto, né? Olha, você falou aquilo que é, assim, você sabe quando as coisas estão conectadas, né? Sim. E eu sempre tive esse negócio de um dia eu ia voltar para o segmento. Sim. Né? Aquilo sabe quando te incomoda? Porque por mais que você esteja trabalhando em um lugar onde você ama, né? Nesse meio tempo eu trabalhei ainda no Bradesco, eu trabalhei na DASA, trabalhei na Sky, fiz projetos muito legais. Onde eu ia eu tinha portas abertas, mas alguma coisa, né, não estava encaixado no lugar. E aí quando eu voltei, aí foi uma questão muito eu acredito, né, muito de missão, né, de propósito. Sim. Porque a coisa simplesmente fluiu de um jeito que não fluía no começo da primeira tentativa. Olha aí. E aí começou a história então, Ultraí, né, a Ultraí começou ali em 2014, vamos chamar assim. Na verdade, ela começou em 2002, né? Mas aí paramos em 2006. Até vendi para um cemitério ou para outro, né? Tem um cliente, inclusive, né? Que é de São José dos Pinhais, que a gente mantém até hoje. Olha aí, né? Desde aquela época. Mas não estava encaixado, né? Aí, 2014 foi que a coisa deslanchou de fato. Né? Aí, algumas pessoas foram fundamentais na construção da então Ultraí. Como, primeiro de tudo, a Fernanda, que ela tinha uma experiência de varejo muito grande e ela trouxe essa experiência junto desde o primeiro dia da Ultraí. Sim.
Também... Então, assim, só pra me ver se eu tô entendendo aqui. Você que é o rapaz da programação, que era bom aqui no computador, desenvolve programa, escreve, algoritmo, aquela coisa toda, fazia muito bem. Aí veio a Fernanda, que era uma pessoa do varejo, comunicativa, fala com todo 100%. mundo. Despachada, aquela coisa do comercial. Juntou essas duas forças pra começar o que então hoje é Intu. Exatamente, porque assim, a gente tem que somar as habilidades, né? Exatamente. Então, a gente tem hoje na empresa um conjunto de habilidades que elas praticamente não se sobrepõem. Se sobrepõem em áreas que são necessárias, mas elas se completam em muito, né? Então, em 2014, quando eu comecei, começou a Fernanda com a parte de comunicação, marketing, vendas. Entrou também uma pessoa que é um amigo meu de muitos anos atrás, desde 2006, que é o Bruno. E o Bruno veio justamente de onde? Do mercado securitário, né? Ele trabalhava vendendo seguro. Olha né? aí. Então ele conhece tudo de planos de planos de seguro e também planos funerários, né? Então vem um conhecimento muito importante para a gente formar as bases daquilo do que a gente entende por negócio, né? E daí por diante, aí teve uma longa trajetória até onde a gente foi lançando um produto, foi crescendo, expandindo o mercado, aumentando a base de colaboradores, aumentando a base aumentando o produto, né? Até um ponto onde a gente começa a ser sondado por empresas do segmento e algumas empresas de fora para fazer algum tipo de parceria dentro da Ultraí. E aí, no evoluir dessa sequência, né, acho que a gente recebeu ali pelo menos umas 5 ou 6 propostas para alguém entrar de sociedade na Ultraí, e até o momento onde a gente encontrou uma proposta que fazia muito sentido para a gente, né, que foi com o Newton e com o Carlão. Olha! Legal! Cemitério Vertical. Do Cemitério Vertical, exato. Então, eles somaram, né, como força aí como impulsionadores do negócio. A gente achou por bem trabalhar uma nova marca, trabalhar um novo branding ali, né? Então, por isso que se tornou Intu. E eles trouxeram, né, uma coisa que era muito importante para a gente, que é, além de ser uma referência nacional na qualidade dos serviços, mas o mais importante que a gente precisava naquela ocasião para a gente poder chegar onde a gente quis, foi, de fato, a vinda de capital novo. Né? Então, isso deu um impulso muito importante na Intu, de uma forma que a gente levaria muitos anos para chegar. Né? E hoje a gente consegue desfrutar de um momento de empresa, em virtude disso, muito melhor, e consegue atender também os nossos clientes de uma maneira muito superior à que a gente conseguia antes. Caramba! Então, isso é um breve resumo. Um resumão, assim. Mas tem ainda muitas... Sim. Caramba, que legal. Nuances. Eu imagino que quando teve essa entrada... não vou falar Vertical de Curitiba, não vou falar Newton e Carlão. O Carlos, que já esteve conosco aqui, gravando um episódio. Eu já considero assim íntimos, né? Além da entrada de capital novo, mas eu acho que também a própria informação de ter um cemitério, de fato, assim, basicamente dentro da carteira, vocês conseguiam prototipar muito mais rápido as coisas ou não? Olha, existem 2 fatores que a gente coloca quando a gente fala sobre um cemitério ou uma empresa do segmento dentro de uma empresa de software. Sim. Porque a gente já atende boa parte do mercado, né? Os maiores players do segmento trabalham com soluções da Intu, então existiu um cuidado muito grande que a gente precisou fazer desde quando a gente teve a ideia de receber um sócio do segmento, que foi a questão da separação das responsabilidades dos sócios, né? Porque uma coisa é o conflito de interesses que poderia aparecer, né? Então, óbvio que a gente conta com um know-how que ele é extremamente qualificado, né? Que é extremamente positivo e que
por muitos e muitos e muitos dos nossos clientes enxergaram de maneira extremamente positiva a vinda de alguém do setor para dentro da Into. Principalmente pelo fato de que existe sempre aquele receio, né? A empresa de tecnologia, uma hora ou outra, pode explodir em um determinado segmento e aí fugir do segmento e todo mundo fica na mão. Fica na né? mão. Então, essa foi uma tranquilidade que um player do porte do cemitério vertical traz em ingressar na Into. Agora, a gente precisa também demonstrar para o mercado quais são os limites que existem dentro dessa relação de sociedade, né? Porque a gente tem uma separação onde eles não participam diretamente da operação, né? Não conhecem dados dos nossos clientes, não conhecem informações que são sigilosas. Então, a gente teve que trabalhar em um outro ponto, que era garantir que existisse uma separação institucional para que a gente focasse os esforços enquanto empresa, enquanto investidores, para o negócio crescer. Né? E aí, nesse ponto de vista, a gente tira o olhar de concorrência, né, do vertical. A gente está falando, na verdade, da Vert, que é a holding que investe na gente, para o objetivo comum, que é trazer crescimento para a empresa, trazer crescimento para o produto, para que ele atenda melhor não só ao cemitério vertical, mas a toda a nossa gama de clientes. Importante você dizer. Caramba, que legal. É super importante Que nível de cuidado, né? E de profissionalismo, né? Porque a gente está falando de uma empresa que é um cemitério que investiu, né? Mas que vocês têm todo um cuidado, é todo 100% seguro para as pessoas que vão vir. Eu falo isso porque, assim, como eu faço cobrança também de cemitérios, e quando eu vou fazer reunião, as pessoas falam, tá, mas você tá com a minha carteira de clientes. E aí você vai atender, um exemplo, outro plano. Quem me garante que você não vai pegar a minha carteira e vai... Então, assim, é importante você dizer... Do ditado popular, né? Um olho no peixe, o outro no gato. Sim, então, assim... as pessoas têm essa preocupação e eu acho válido ter, mas quando você vem e passa justamente isso, que vocês têm esse cuidado, né? Não é assim que eles são lá, eles vão ter acesso aos dados, não, é totalmente seguro para quem vem. Agora, eu acho importante, porque nós temos aqui a nossa audiência do Papo Funerário, pessoas que são do setor funerário, nós temos pessoas que eu tenho certeza aí que está enfrentando um momento, alguma dificuldade com o sistema, né? Então, eu gostaria que você explicasse para o pessoal agora, assim, de forma bem clara, o que é a Into hoje dentro do setor funerário. Tá? Que aí eu acho que vai dar uma explanada boa, né? Até para o pessoal entender melhor. Ótimo, maravilha. Bom, essa é uma ótima pergunta, Aline. Bom, quando a gente fala acho que para a gente responder essa pergunta, a gente tem que começar primeiro entendendo o cenário do empreendedor brasileiro. Sim. Né? Porque hoje a gente vive num país onde as oportunidades são difíceis de serem exploradas da melhor maneira possível. Né? A gente tem um ambiente político conturbado, a gente tem um ambiente econômico que ele é extremamente agressivo e opressor. Né? Então, a busca por capital ela é extremamente cara no Brasil. Eu tive uma experiência no Vale do Silício há um ano atrás, onde redefiniu minhas bases sobre o que é um ambiente onde os negócios fluem, né? Mas, voltando aqui, então, e uma questão ainda maior, que é o empreendedor brasileiro, muitas vezes, ele não é tão bem preparado. Não existe Agora que eu estou vendo, por exemplo, meus filhos aprendendo empreendedorismo desde cedo na escola, mas a base do empreendedor que hoje está ativo no mercado não é essa. Então, falta muita formação, falta muito não conhecimento. Não é toda escola que tem, né? Assim, exato. Então, são iniciativas muito isoladas que ainda precisam expandir mais. Mas a grande questão é, as empresas não só do segmento funerário, mas as empresas no geral do Brasil ainda estão engatinhando quando a gente fala sobre modelo de gestão, sobre maturidade nos negócios, na gestão, melhores práticas. A gente vive ainda em um país onde a gente tem muita dificuldade e também muito espaço para crescer nessas áreas. Né? Então, quando a gente pega um cemitério, uma funerária, muitas delas ainda têm aquele modelo de patriarcal, onde passa do pai para o filho. Muitas, né? muitas. Então, a gente está vivendo uma transição geracional.
E a gente tem visto uma melhora muito importante na profissionalização desses serviços. Sim. Quando a gente olha para isso, a gente está olhando também para um mercado que está se profissionalizando em virtude do próprio crescimento econômico e do crescimento intelectual do brasileiro. Sim, né? exatamente. Isso é fato. Tem muito chão ainda para a gente chegar em um ponto onde as empresas trabalhem de forma fluida, de forma onde elas tenham um bom desempenho. E o que a gente faz, a essência dele é entregar condições e ferramentas para que a empresa flua melhor, né? Para que a empresa desempenhe melhor e que ela traga mais resultados para os seus acionistas, para os seus donos, presidentes, enfim, também preste um serviço melhor para toda a sociedade. Então, quando a gente entrega um software de gestão, na prática, o que a gente está fazendo? A gente não está só entregando um software, um programa para ele cadastrar cliente, para ele vender e para ele cobrar. A gente está entregando um conjunto de soluções e serviços, porque não é só o software, então são muitos serviços por detrás, para abranger não só o dia a dia da operação, mas também para atingir o cliente, porque hoje o mundo é conectado. Né? Então, os softwares também eles precisam se adaptar. O que a Into tem é um ecossistema muito grande que envolve desde soluções de ERP, que é o software de gestão, que é para aquilo para você fazer venda, para você cobrar, para você faturar, para você fazer a contabilidade, fazer o financeiro, fazer o fiscal, enfim, toda essa parte. Tem também um conjunto de soluções que são voltadas exclusivamente para o nosso segmento cemiterial e funerário, que é soluções de homenagem, né? Então, a gente tem soluções de homenagem, integração com o velório ao vivo da Adial, santinho online, e-commerce funerário, venda de planos também online. Essa parte eu gosto. Vendas, né? Tem muita coisa de vendas. Tem CRM também, não tem? Tem CRM, porque é importantíssimo. Não dá pra gente falar de vendas hoje sem falar de um bom CRM. Exatamente. E de falar sobre todas as cadências que envolvem um processo de vendas. E assim, até abrindo um ponto aqui, eu conheço muitos softwares de CRM e eu sou um vendedor do setor funerário. Até hoje eu nunca tinha encontrado um software que entendesse realmente o setor funerário, porque assim, todos os CRMs, eles são voltados mais para produtos de varejo, serviços, tem muitos que é voltado para produtos do marketing digital, mas voltados para o nosso setor, para entender de fato o que um cliente de plano funerário precisa, o que um cliente jazigo precisa, não tem. E assim, vocês foram brilhantes nisso, muito mesmo. Verdade. Tem muita coisa do CRM convencional que até funciona para o segmento funerário. Né? Você tem ali, por exemplo, falando de vendas, a gente tem ali toda a gestão dos leads, das oportunidades, das etapas de vendas, né, do teu funil, quando você depois faz ali também a tua mensageria, né, tudo isso, muitas coisas dessas funcionam para o segmento funerário, aquilo que vem de fora. O que não funciona do que vem de fora é aquilo que está intrinsecamente interligado com o negócio. Por exemplo, quando a gente fala de um exemplo simples, né? Cross-selling. Né? A gente está falando de venda de um produto para um cliente da sua base que já tem outro produto. Então, eu quero oferecer, por exemplo, assinatura de flores para quem já tem um jazigo. Ou então, eu quero oferecer um plano funerário para aquele cliente que teve um atendimento particular. Ele sabe qual foi o peso de ter pago um velório ali, ou um serviço funerário completo. Né? Esse é o tipo de interligação que não existe nos CRMs convencionais. E que a gente explora ao máximo, né, essas possibilidades. Não só colocando na mão do vendedor ferramentas para ele agilizar o trabalho dele ali, uma rotina para o vendedor, mas também entregando de forma automatizada
oportunidades que vieram como canais como esses, né? E como esses cenários que eu coloquei, toda vez que eu vender um sepultamento de uma gaveta que seja alugada, no final de 3 anos eu quero oferecer, por exemplo, o ossuário, a cremação de restos mortais. Então a gente tem todas essas jornadas, são mais de 30 jornadas mapeadas que a gente automatiza para sempre o vendedor de base ter sempre alguém para ligar e oferecer. Sim. Isso é um exemplo. A gente tem ainda vários outros exemplos relacionados a tráfego pago, a jornadas de clientes que vêm, por exemplo, de WhatsApp, jornadas de clientes que vêm pela internet, ou então daqueles que bate ali no balcão, pergunta, ele estava visitando ali um velório, perguntou alguma coisa, deixou os dados e depois ele tem que ser trabalhado ali. Sim. Né? Então... E eu vi que vocês também têm soluções até interna, né? Vendedor com o pessoal da manutenção de campo. Eu acabei de agendar uma exumação aqui, a pessoa ali já fica sabendo que foi agendado para ele já ir preparando. Eu falo porque você já fez uma apresentação do sistema e eu fiquei encantada com todo o cuidado e toda a funcionalidade que tem. Né? Então, se eles comunicam ali internamente, eu acho isso super válido, porque agiliza para quem está lá no campo, né? Que são pessoas que estão ali na linha de frente. Facilita, na verdade, o trabalho. O trabalho. Então, vocês pensaram, de fato, num todo. Essa ideia veio quando a gente... hoje é muito comum a gente ver o motoboy chegando, entregando o iFood que você pede ali na pizzaria da tua casa. Há 10 anos atrás, isso era uma coisa que era impensável, né? O iFood se popularizou há 4, 5 anos, mais ou menos. Mas já há mais ou menos uns 12 anos, a gente já tinha um projeto, né, de colocar um aplicativo, um aplicativo na mão do sepultador. Isso ainda é meio, para algumas empresas ou para algumas pessoas, pode parecer meio utópico e até esquisito, né? Mas é uma transformação digital que já atingiu o motoboy e vai atingir a senhora da limpeza, que faz a limpeza e tem que fazer o checklist ali, esse banheiro eu limpei agora, né? Então, ele chega também na mão do sepultador, como também chega na mão da pessoa que faz a preparação da sala de velório, como também chega nas mãos dos agentes funerários, né? Hoje a gente tem toda a jornada operacional digitalizada. Então, a gente não coloca os sistemas na mão só de quem vende ou de quem atende, né? A gente colocou na empresa inteira, porque a gente entende que toda empresa ela tem condições de ser melhor, mais fluida, pode ser digital. Né? Então, a transformação digital ela atinge o todo. Na questão de diminuir o número de erros, né? Por exemplo. Exato. Se eu tenho um sepultador aqui sabendo exatamente a ordem do serviço, quem que é a pessoa, o número correto do jazigo, a chance de eu sepultar essa pessoa numa gaveta errada, ou de eu sepultar a pessoa errada, ou exumar a pessoa errada. Igual, teve 2 casos que aconteceu recentemente, alguns meses, teve um que aconteceu em Belo Horizonte, teve um que aconteceu aqui em São Paulo, de corpos serem cremados errados. Meu Deus. Sim. Então, se eu tenho em todas as pontas as pessoas com toda a informação, o risco disso acontecer ele é minimizado de uma forma assim quase que extinto, né? Exatamente. É verdade. A gente coloca... isso que você falou é muito importante, Alexandre, porque isso daí são 2 experiências recentes. Ao longo desses 20 e poucos anos de mercado funerário que eu atuo, eu já vi também coisas muito graves ter acontecido. E mais do que só mostrar informação, né? Existe todo um trabalho que também envolve ajuste de processos para as empresas seguirem, treinamento para as pessoas, porque o sistema não faz sozinho, né? E, obviamente, boas ferramentas que sejam práticas de utilizar no dia a dia, porque não adianta o sistema ter, elas têm que serem práticas para as pessoas adotarem, senão cai no esquecimento, não faz, só faz para cumprir protocolo, mas de fato não vira uma ferramenta que transforma o dia a dia para melhor. E quando você falou desse exemplo, né, a gente pode pensar no seguinte, né, quando você vai, por exemplo, em um serviço público e você é atendido ali no SUS,
pega aquelas longas filas e tudo mais, a gente vê ali toda uma dificuldade de você ser atendido. Depois você vai para a cadeira do médico, que você às vezes nem tem cadeira, você fica ali por 5 minutos no máximo de pé, e ele nem olha na tua cara e prescreve uma receita, né? A gente tem essa mesma situação. Se a gente não cuidar, a gente pode ter esse mesmo tipo de dificuldade nas empresas privadas do setor funerário, porque também a gente lida com grandes volumes, né? Tudo bem, tem empresas que fazem ali 10 sepultamentos, 10 serviços funerários no mês, mas tem empresas que fazem 30 no dia, 50 no dia. Então a gente tem que trazer tecnologia que resolva problemas que essas empresas estão passando, né? E que problemas que elas enfrentam? É fila, é atendimento que precisa ser feito com qualidade, né? Então entram as ferramentas para apoiar e para garantir processos rigorosos. Né? A gente tem uma série de clientes conhecidos no país que conquistaram diversas premiações de ISO, ou então premiações do próprio Sincep Assembra, porque conseguiram implementar um processo de sucesso, um processo digital usando as soluções da Into. Né? Então isso foi uma revolução em muitas empresas. Muitas empresas têm o nosso produto como a principal ferramenta operacional. Então isso, ao mesmo tempo que é legal, também traz uma responsabilidade importante, absurda, que a gente sabe que tem coisas que a gente não pode falhar, né? É simplesmente isso. Vai aumentando ali a responsabilidade, sem dúvida nenhuma, né? Aumenta. Então, para você aí que está com o seu cemitério, fazendo a cobrança em um sistema, ou planilha, você está fazendo a venda, não tem nenhum tipo de controle, precisa se... Às vezes nem a própria segurança da informação, né? Você tocou em outro ponto mega importante, né? Porque uma das preocupações hoje em dia é o quê? Segurança de dados, vem a LGPD, né? Então, hoje a gente ouve muitos casos de vazamentos de informações. Gente, o que mais tem? A gente ouve vazamento do Nubank, vazamento de um monte de banco, vazamento de instituições de cartões de crédito. Recentemente, a Nomad também teve um vazamento. Enfim, praticamente todas as empresas que a gente ouve falar, né, de grande porte, inclusive, tem algum tipo de risco de exposição. E nós estamos falando de cemitérios, de pessoas que acabaram de passar por um luto, estão extremamente fragilizadas, né? Imagina você ainda ter que lidar com algum problema. Estresse em virtude de um atendimento no cemitério. Você nunca vai imaginar que você vai no cemitério e vai ter seus dados vazados. Né? A gente trabalha para que isso jamais aconteça. Mas você vai ali no médico, você vai então passar por uma consulta, o atendente vai colocar teus dados ali no sistema. Se aqueles dados não estiverem bem protegidos, também é um risco grande, né? Então, uma coisa que a gente tem como princípio, acho que esse princípio foi fundamental, a gente trabalha ele desde o começo, é garantir um ambiente onde a nossa nuvem seja o mais segura possível. Né? Para isso, a gente contou, inclusive, na época da construção desse ambiente, com parceiros como a própria Microsoft para ajudar a construir a nuvem de uma maneira segura. Porque não é só porque está na nuvem quer dizer que está seguro. Né? Ela tem que estar bem estruturada, tem que ter ali todas as camadas de proteção bem implementadas. E o mais importante, quando a gente fala de sistemas, a programação, o desenvolvimento dos produtos tem que ser pensados com segurança desde o dia zero. Para que o código que você faça também seja um código seguro. Uma série de empresas do segmento funerário estão preocupadas, de empresas de sistemas no segmento funerário, hoje, para elas serem viáveis, muitas vezes precisam sacrificar algumas coisas para que o produto final chegue até o cliente. Infelizmente isso acontece, a gente já viu uma série de empresas do segmento serem pegas de surpresa por situações assim, mas a gente tem que construir um ecossistema que seja resiliente e o mais segura possível. Segurança 100% a gente sabe que não existe, mas em todas as camadas onde a gente pode se preocupar com a segurança, a gente se preocupa. Tá, agora deixa eu tenho certeza que assim, a nossa audiência, nós temos aqui
donos de cemitério, supervisores, atendentes, toda né, nossa audiência bem variada, diversa. Agora, assim, quando a gente fala, Leandro, até para você passar mais segurança para o pessoal que pensa em... Eu já tenho aqui um sistema, mas que está me dando muita dor de cabeça. Eu vou mudar. A gente sabe o quão dificultoso é essa migração. Então, assim, eu já sei que o de vocês é 100% seguro e leva um tempo. Então, para quem tá na dúvida, para quem... eu quero, vou fazer. Vocês fazem do dia para a noite? Entendeu? Como que funciona isso daí? Vocês vão pegar a minha base... Essa risada já respondeu muita coisa. Vocês vão pegar a minha base aqui hoje que eu tenho e vai passar pro de vocês? Só para o pessoal entender melhor como que funciona isso daí. Tá, bom, a gente já viu... Até para quem tá na dúvida, né? Ter certeza. Sistema é uma coisa que é muito séria, né? Sim. Como eu falei aqui antes, né? É a principal ferramenta do dia a dia dos colaboradores. É por ele que a empresa vai interagir com o cliente, é por ele que também o dinheiro vai entrar dentro da empresa. Sim. Então, a gente não pode tratar de qualquer maneira, de maneira leviana, inclusive. A gente tem que ter uma preparação. Existe todo Essa preparação, ela envolve a criação, o estabelecimento de um projeto de implantação, que ele tem que ter algumas fases ali bem definidas para a gente não atropelar e não esquecer de nada. Caramba. Então, o processo de implantação da Into, ele envolve a gente entender quais são as partes da empresa que precisam ser digitalizadas ou que vão ser os sistemas serão substituídos. Envolve a gente entender como a empresa funciona e aplicar não só as parametrizações, né, que são as configurações ali para o sistema se adequar à empresa, mas também trazer os colaboradores juntos, né? Porque eles precisam receber a capacitação necessária para eles operar bem o sistema. Né? Então, é sim um trabalho, né? Exige um gasto de energia importante, né? Eu preciso dizer isso, não é uma coisa que eu vou fazer da noite para o dia. Não é assim. Né? É irresponsável dizer esse tipo de coisa, mas se você quer hoje ter uma empresa que seja competitiva no mercado, que você tenha menos trabalho, menor a ocorrência de erros processuais ali na hora de atender, na hora de vender, na hora de cobrar, então, fatalmente, você uma hora ou outra vai ter que investir em uma ferramenta que lhe dê essa segurança. Porque, no fundo de tudo, a gente está falando sobre a segurança da empresa, né? Sobre a longevidade, sobre o quanto os colaboradores vão poder produzir sem antes precisar de contratar mais pessoas, ou então com que esforço que vai ser atingido um determinado objetivo. Às vezes uma empresa fica estagnada simplesmente porque não consegue vender mais. Olha que absurdo. Exatamente. Né? Às vezes o dinheiro deixa de entrar porque o processo de faturamento é ineficiente. E às vezes quando é eficiente, às vezes o país está numa dificuldade econômica terrível, o sistema não ajuda, o software não ajuda a cobrar de maneira eficaz. Então são tantas as pontas, e aqui eu só falei 3 delas, para a empresa fluir melhor, para a empresa rodar. E eu nem falei de automações, porque eu acho que o grande lance hoje, além da IA, são as automações que proporcionam à empresa rodar partes sensíveis bem ali de forma automatizada, no piloto automático. Então, isso é uma coisa que é necessário o empresário se preocupar, o dono de uma funerária, o dono de um cemitério se preocupar, porque traz diferença tangível no negócio. Não é um custo, é um investimento que traz resultado a médio prazo. É a médio prazo, mas é um investimento que vale a pena. Caramba! Legal. E é feito 100% seguro a migração, não se preocupem, existe toda a etapa, todo um processo. Existem as validações, existe o medo de perder dados, todo mundo tem medo de perder dados. Mais importante que parametrização, vamos falar de nomes técnicos, mais importante que parametrização, mais importante que regulamentação, mais importante do que integração, que esses nomes difíceis que esse povo tá falando, tem uma galera foda que entende pra caramba atrás disso. É isso, eu acho que isso que passa segurança. E os colaboradores trabalham melhor, porque você é vendedor e eu sou cobrador. A gente sabe, às vezes você vai fazer uma venda, um sistema trave, você já sai de casa pensando, meu Deus. Nossa senhora, fala não.
Então, assim, isso daí a gente já sabe que... Ainda mais vendedor que é um bicho bem rebelde, assim, tá ali, perde uma venda, põe culpa no sistema. Põe culpa no... Não, o sistema assim. ele é culpado de muita coisa, né? Que às vezes não é na prática. E tem que ter, né, Leandro, esse hoje, cuidado. vocês atendem das pequenas, médias até as grandes empresas? Sim, hoje a gente diversificou o nosso portfólio. Né? A gente sabe que as necessidades de uma empresa grande, média e pequena são completamente diferentes entre si. Né? E atender uma empresa de grande porte, ela requer controles muito mais refinados, requer que o sistema ele se adeque ao ambiente de múltiplas equipes, múltiplas unidades de negócio. E o contrário, né, que é o caso de uma pequena empresa, ele tem que ser muito mais simples, mais fácil de operar, porque o empreendedor ou o microempreendedor, que hoje a gente tem muitos já no nosso segmento, desde aquele agente funerário que presta serviço para várias funerárias, né, até mesmo as pequenas funerárias ou os pequenos crematórios de animais, tem necessidades específicas diferentes. A gente entendeu quais que eram as necessidades de cada um desses públicos e segmentou eles em produtos com preço diferente, com capacidades diferentes e também com os devidos treinamentos de forma diferenciada. Né? Então, hoje a gente consegue atender aos três públicos de maneira... Eu estou abrindo um crematório pet. A Into vai me atender, tem esse sistema que me atenda, porque, um exemplo, eu vou abrir só um crematório pet, né? A gente sabe que tem cemitério que tem já a operação completa e agrega ali, mas tem também pessoas que vai só o crematório pet. Então, a Into é completa até para você que está iniciando no serviço pet também. Sim, com certeza. Inclusive, com soluções que quando a gente apresenta, por exemplo, quando a gente mostra quanto custa, ele fala, nossa, mas é só isso mesmo? Não tem mais nada? Porque a gente, de fato, conseguiu atender as principais necessidades, né? No que tange a produto, a preço e ao mercado. Que coisa boa. Caramba, que legal. Ó, eu quero puxar um gancho aqui bem rapidinho pra gente, antes da gente finalizar. A gente não pode falar com o Leandro sem falar de tecnologia da IA. Eu tava pensando nisso, então, acredita? Não podemos jamais finalizar essa conversa aqui. Nisso, cara. Bacana. Leandro, como é que você enxerga hoje no segmento funerário algo que até então, assim, a tecnologia era zero? Sim. Hoje que a gente já está evoluindo bastante. E hoje a gente vê que o mundo está expandindo muito para IA. A gente viu falando essa semana já, que já tem até ChatGPT 5.0, alguma coisa assim. Enfim, a IA está tomando proporções gigantescas. É verdade. Como é que você enxerga hoje a utilização da IA dentro do setor funerário? Isso ajuda, isso atrapalha? Bom, a gente precisa olhar para alguns focos de IA quando a gente pensa nisso. Sim. Né? Porque o ChatGPT ele popularizou de uma maneira muito positiva o uso da IA dentro das empresas, no nosso cotidiano, isso já virou uma realidade. Sim. Mas IA também não é só aquilo que o ChatGPT faz. Né? IA também envolve outras modalidades, como análise preditiva, análise de dados, algoritmos avançados, sistemas baseados em regras, sistemas baseados em reconhecimento audiovisual. Então, existem vários tipos de IAs que não necessariamente são novidade. Né? Então, a gente aplica IA já há muitos anos dentro do próprio iVertex, né? Com as automações que nós temos, automações de processos, gatilhos para identificação de situações que a gente tem que observar, como, por exemplo, um estoque reduzido, ou então uma tendência da compra de uma urna em detrimento de outras, ou então até mesmo análise análise atuarial das carteiras de planos, né, da taxa de mortalidade, sua análise de risco, né? Então, há muito tempo a gente já usa IA dentro do próprio iVertex. Agora, o que o ChatGPT trouxe de grande novidade é a maneira como a gente interage com tudo isso, porque a comunicação entre uma coisa e outra, a comunicação ficou muito mais ágil, né? Então,
Dentro da Into, no iVertex, a gente criou a nossa assistente virtual, que é a Inti. Que legal! Ela Que legal. foi uma coisa muito bacana, porque ela traduz em termos práticos aquilo que muitas vezes a pessoa nem sabe como fazer dentro do sistema. Nossa. Né? Porque como a gente tem um sistema muito grande, Sim. né, às vezes você encontrar uma informação ou outra, você tem que navegar ali pelo menu e tudo mais. Agora não, agora você pode perguntar para a Inti, né? Inti, qual foi o meu faturamento do ano anterior, desse ano? Qual o meu melhor produto? Como que está meu fluxo de caixa? Eu preciso pedir empréstimo para eu fechar a folha do mês que vem? Né? Caramba! Então, esse Nesse tipo nível de informação, que legal! É nesse nível, nesse Caramba! nível. A gente já está pedindo para ela também fazer interpretação dos relatórios do sistema. A gente pode pedir para ela dizer, olha, da minha base de informações que eu coloquei dentro do iVertex, qual que é o produto que se encaixa nessa descrição, nessa situação? Ela fala do teu produto. A gente está integrando hoje agora a Inti com o WhatsApp para que a gente tenha não só chatbot, mas respostas mais eficientes. Sim. E aí abre um mundo de possibilidades, né? Porque... Nossa, gigantesco, tô pensando aqui. Um universo de possibilidades. Aquilo que a gente fez Inti, hoje... qual é o meu melhor vendedor do mês? Alexandre Guimarães. Caramba! Que legal, cara, que legal. Né? Quanto falta para bater a meta? Então, Sim. hoje são respostas que ela já provê. Né? E foi assim, um salto gigantesco no quesito de trazer luz às informações que muitas vezes só ficava na mão do operador ou do gerente. Agora, qual que é a ideia? É de que o diretor, o responsável, o presidente, ele consiga tirar as próprias dúvidas da operação só conversando ali com a Inti. E ele vai ter de verdade, né, os números ali. Não tem nem como números ninguém atualizados. fantasiar. Em tempo real, em tempo tempo real, real. assim, sem precisar pedir um relatório. Eu acho super Conversando com interessante. ela aqui. Nossa, Caramba, isso é que legal. muito bom, hein? Muito Nossa, bom. Excelente. É a Olha, evolução do gente. BI, né? A gente agora tem uma ferramenta que traduz aquilo que os gráficos ou que os relatórios com inúmeros dados de uma forma muito mais simples. Nossa, muito bom. Caramba, que legal, porque assim, eu trabalho muito olhando BI, sabe? E você ouviu a informação, ou receber ela aqui pronta, é muito mais fácil você olhar aquele gigantesco mar de dados, assim, de gráfico. É muita informação, às vezes é muito gráfico, e Sim. o mais importante, né? Agora você pode pedir insights. Né? Então, olha, o que eu consigo entender a partir desse panorama, desse painel aqui de indicadores? Né? Ele pode trazer insights, isso que é o mais interessante. Que legal. Cruza esses dados, cruza essas informações que eu tenho aqui com a situação de mercado hoje do Brasil. Então, ela pode fazer correlações. Então, abriu um mundo de possibilidades para que o gestor ele tenha à mão uma ferramenta que é sem limites. Né? E a gente já está usando, sim, o ChatGPT-5, né? Começamos a utilizar ele já desde o primeiro dia de lançamento, porque a Inti ela foi preparada para crescer à medida que a própria IA da OpenAI fosse expandindo. Né? Então, a gente já está usando o ChatGPT-5 internamente. E isso, assim, para tomada de decisão, ajuda demais. Você consegue tomar uma decisão muito mais assertiva com base em dados. Né? Sim. Que legal! Muito bom! Leandro, nós gostaríamos imensamente de te agradecer por esse bate-papo aqui que foi incrível. Com certeza. Obrigada pela disponibilidade, por ter vindo aqui, né, se deslocado aí da tua casa para vir aqui ter esse bate-papo com a gente, essa conversa que é super interessante, que o setor de fato precisa ter, né, Alexandre? Exatamente, exatamente. E assim, cara, incrível a sua história. Não conhecia a sua trajetória assim. Saber da história do seu pai, gostei muito, porque agora eu consegui entender de onde que vem essa vontade de fazer mudanças tão positivas dentro do mercado funerário. Isso não vem de agora, isso não vem de você, isso vem de muito antes. Né? É verdade. Você tem um pai assim, com a veia empreendedora muito forte. Uma coisa que eu acho muito legal também, eu abro até um parênteses aqui para falar, seu jeito de lidar com a sua família. Sim. É verdade. Cara, você, a Fernanda, seus filhos, o stand deles ali, quando você vai assim,
Como é que eu posso explicar isso aqui de uma maneira simples? Não parece um stand de vendas, de apresentação de Sempre, produto. né? Eles são sempre... Parece um cômodo da sua casa. É um Sim. local que você se sente em casa, fora de casa. Então, assim, tudo que vocês estão construindo, além de toda a tecnologia, além de todas as soluções, além de tudo isso, vocês estão, de fato, gerando grandes transformações no setor Sim. funerário, gerando grandes transformações no empreendedorismo brasileiro. E eu quero mais uma vez te parabenizar, velho. Muito mesmo. Obrigado. Essa é uma jornada que a gente está escrevendo juntos, né? Todo mundo Sim. em direção a um Brasil melhor, a prestação de serviços melhores. Todo mundo tende a se beneficiar de uma cadeia de serviços que seja mais produtiva, melhor, mais profissionalizada Sim. e também mais rentável para todo mundo. É isso. Uau. E quem quiser saber mais, conhecer a Into, conhecer um pouquinho mais aí de toda essa funcionalidade, já deixa pro pessoal aí as redes sociais. Verdade. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, pode procurar sobre Into Softwares no Instagram ou no YouTube, nas redes sociais, ou into.com.br, nosso site. Aí pode conhecer um pouquinho ali sobre o nosso produto e o que a gente faz. É isso. Que legal. Pessoal, estamos aqui encerrando mais um episódio do Papo Funerário. Toda terça-feira estamos aqui ao meio-dia. Então, para quem quiser os próximos... Se você gostou dessa conversa, achou que foi legal, terça-feira que vem tem mais. Terça-feira que vem. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Até terça-feira que vem.